Juros mais baixos e alta de emplacamentos. Vai ficar mais fácil comprar um carro zero em 2024? Segmento acredita em crescimento de 2 dígitos neste ano, com juros mais baixos para o financiamento automotivo. Novo programa Mover, do governo federal, é visto com bons olhos. Depois de um ano marcado pelo início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central do Brasil, BC, e por medidas de incentivo do governo para reduzir o preço do carro zero em 2023, o setor automotivo projeta mais um ano de crescimento em 2024. Mas será que vai ficar mais fácil comprar um carro zero neste ano? Projeção de mais vendas. A última projeção da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, é de um crescimento de 12% em 2024. Esse aumento, caso concretizado, significaria aproximadamente 2,6 milhões de unidades emplacadas apenas no mercado interno. Para automóveis e comerciais leves, a previsão é de um aumento de 12% nesse ano, totalizando 2,44 milhões de emplacamentos. Já a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, estima um aumento de 6,1% nos emplacamentos em 2024 contra 2023, para 2,450 milhões de unidades. A produção deve crescer 6,2% neste ano, para 2,470 milhões, com as exportações na casa das 407 mil unidades, alta de 0,7% na mesma base de comparação. Como os financiamentos representam 41% dos novos veículos emplacados no país, as entidades do setor acreditam que um bom impulso no mercado está ligado a uma melhora no cenário de crédito. O acesso a empréstimos mais baratos ainda chega a passos lentos ao consumidor, mesmo com a recente sequência de quedas da taxa básica de juros do país, a Selic. O crédito automóvel vai continuar caro? Apesar de o BC já ter dado início ao ciclo de corte da Selic, especialistas apontam que o movimento de redução das taxas de financiamento de automóveis ainda leva tempo para se refletir nas condições oferecidas aos consumidores. O repasse da queda da Selic aos juros na ponta tem um período de defasagem, que leva de 3 a 6 meses para ser sentido pela população. A mudança pode ser um pouco mais rápida nas linhas de crédito com garantia, ou por fatores como o tempo de relacionamento com os bancos. É difícil dizer quando a queda de juros passa para a ponta consumidora porque há mais de um componente que explica tudo isso. Temos a influência da taxa básica, Selic, o risco de crédito e o componente da inadimplência no mercado, por exemplo, além de impostos e outros fatores. Então, além de o repasse não ser automático, ele também não é feito na íntegra, explica a consultora Tereza Fernandes, da TF Consultores Associados, especializada na avaliação do setor automotivo. Ainda assim, a redução gradual da Selic cria uma tendência positiva de queda para as demais taxas de juros e isso deve, uma hora ou outra, se refletir no segmento automotivo. Os juros já começaram a cair. Isso se reflete na cadeia mais lentamente, mas já é um alento, disse o diretor executivo da FenaBrave, Marcelo Franciulli. Dados do BC, por exemplo, indicam que houve uma queda de 3,2 ponto percentual na taxa média de juros cobrados nos financiamentos de automóveis de pessoas físicas em dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, para 25,5% ao ano. Mesmo com a retração, o nível de juros continua bem maior do que o observado antes da pandemia. Em dezembro de 2019, a taxa média para os financiamentos era de 19,2% ao ano. Nos grandes bancos, a média pode ser um pouco mais baixa, a depender do perfil do tomador e do relacionamento do cliente com a instituição. Veja exemplos abaixo. Itaú Unibanco, em janeiro de 2024, as taxas partem de 1,13% ao mês, ou 14,4% ao ano. No mesmo mês do ano passado, a taxa oferecida era de 1,37% ao mês, 17,7% ao ano. Além disso, o prazo para pagamento pode variar entre 6 e 60 meses e o percentual do valor do veículo que pode ser financiado é de até 90%. Banco do Brasil, as taxas partem de 1,19% ao mês, cerca de 15,25% ao ano. A instituição não informou quanto cobrava de juros em janeiro de 2023. Com prazo médio de 48 meses, o financiamento pode ser de até 100% do valor do veículo. Procurados.
Bradesco e Santander não informaram as taxas de juros nem o prazo médio de pagamento para os financiamentos de veículos em sua carteira de crédito. Para Fernandes, da TF Consultores Associados, mesmo que a perspectiva seja de que Selic continue caindo pelo menos no primeiro semestre deste ano, esse já é um bom momento para aqueles que pretendem tomar crédito para adquirir um veículo. É uma boa aproveitar o atual momento. O cenário está otimista, não temos nenhum impacto lá de fora e é uma boa hora para fazer um financiamento. Até junho, muita coisa pode ou não acontecer. Vai que os Estados Unidos ainda não tenham baixado os juros, por exemplo. Melhor aproveitar o agora, afirmou. O que explica esse nível de juros? Parte desse cenário pode ser explicado pelo nível de calotes observado no setor, que, apesar de ter apresentado uma leve melhora, continua em patamares elevados. Segundo o BC, a inadimplência ficou em 5,2% no crédito para aquisição de veículos em dezembro do ano passado. O número representa uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2022, quando era de 5,4%, mas ainda é bem maior do que o observado em dezembro de 2019, quando marcou 3,4%. A inadimplência está mais alta do que era, mas está estabilizada. E há um viés positivo porque, além da Selic, que está caindo, outro fator importante é a lei que determina que a retomada do bem quando o consumidor está inadimplente passa a ser extrajudicial. É um processo mais rápido e célere, que melhora a garantia e ajuda o mercado de crédito, avaliou Franciulli, da Fenabrave. O executivo se refere ao novo Marco Legal das Garantias, sancionado em outubro de 2023. A lei muda as regras para o uso de bens, como imóveis ou veículos, como garantia para empréstimos e facilita a retomada de carros por bancos no caso de inadimplência, entre outros pontos. A medida fez parte da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ano passado, e veio como uma tentativa de reduzir as taxas de financiamento por meio da queda do spread, diferença entre o juro cobrado na captação dos recursos pelo banco e as taxas cobradas para o consumidor. No caso de uso de veículos como garantia, o texto permite a retomada sem recorrer à justiça, em caso de inadimplência. O procedimento extrajudicial pode ser tanto em cartórios quanto nos departamentos de trânsito locais. O mercado de novos atrai um público com crédito um pouco melhor, então a inadimplência nesse segmento é um pouco mais baixa do que a média mostrada pelo BC. Mas, para ambos os casos, a tendência é de um 2024 mais positivo, diz Paulo Noman, presidente da Associação das Empresas Financeiras e Montadoras, ANEF. Segundo Noman, a estimativa é que o mercado geral de veículos é formado por algo em torno de 2,5 milhões de carros novos e de 14 milhões a 15 milhões de carros usados. O cenário positivo é uma junção de juros mais baixos, inflação mais controlada, um maior apetite por parte dos bancos e um olhar mais voltado para o setor automotivo por parte do governo, entenda mais abaixo. Mas o número ainda é baixo perto dos picos atingidos pelo setor, entre 2012 e 2014. Na época, o país chegou a emplacar entre 3,5 milhões e 3,8 milhões de veículos anuais, enquanto hoje as projeções estão na casa dos 2,5 milhões de veículos neste ano. Na época, além das medidas de redução de impostos sobre produtos industrializados, IPI, e do pacote de estímulos trazidos pelo governo, o país também viveu um bom período de exportações na categoria. O momento durou pouco, pois a indústria brasileira enfrentou novas crises econômicas, como a de 2015 e de 2016, e períodos complexos no comércio exterior. Houve queda no volume de produção, de exportações e de licenciamentos.